Fala, povo de Deus, Ezequiel aqui de novo, né? Estou levando esse carro para o conserto, né? E senti de fazer esse vídeo para lhe dar um norte, ou seja, uma direção a ser seguida. Irmãos, eu nasci no Evangelho, graças a Deus, nunca conheci o mundo, sou casado, vivo bem, minha esposa é uma pessoa de Deus e isso me alegra bastante. Um casamento, um lar cristão não tem preço. Então você que ainda não é evangélico, você que casou ou que precisa casar, mora junto, se ajeite, procura uma igreja, porque o seu filho está crescendo e ele precisa de um caminho a ser seguido. E durante, irmão, a minha vida, desde criancinha, eu era levado ali à igreja junto com meu pai e com minha mãe. Eu não tive o prazer de conhecer o meu avô, foi um presbítero que fez a obra por essa região que hoje eu moro, Queria ter conhecido, mas não consegui, apenas consegui conhecer a minha avó, convivi um bom tempo com ela, O que eu quero dizer para você, irmãos? Às vezes a dificuldade faz a gente parar e nós aproveitamos que estamos na dificuldade e usamos aquilo como se fosse um ponto de parada. Cuidado você, não é hora de você estacionar. Irmãos, eu congregava em um lugar que dava mais ou menos uns 6 quilômetros para nós andar no dia de culto, na escola dominical, e a gente ia a pé. A gente não tinha carro, a gente não tinha moto. Hoje eu tenho um Gol quadrado, graças a Deus por isso, graças a Deus. Ah, mas é um Gol quadrado, mas graças a Deus. Para quem já andou de jegue, de burro, de cavalo, tá de bom tamanho. E ali, irmão, a gente ia congregar, fazer aquele mutirão de pessoas, ia congregar longe, pois da região que a gente morava não tinha igreja, E depois, o pastor que estava na época resolveu fechar a igreja, porque era uma igreja longe, era uma igreja distante para os irmãos, e decidiu fazer uma igreja mais próxima, para os irmãos. Só que enquanto não fez essa igreja, a gente ficou congregando na casa de um irmão, Um irmão que estava ali na frente da obra, a gente congregou na casa dele. Era um pouco distante, cerca de uns 3 quilômetros, mais ou menos, mas ficou mais perto, E ali, irmãos, começou o projeto da igreja, a igreja de adobo ainda. Meu tio, Deus usou meu tio para que ele trabalhasse nessa igreja e não cobrasse nem um centavo. E a igreja foi levantada, Nós passamos para dentro da igreja, congregamos um bom tempo, mas chega um tempo na vida da pessoa que você tem que procurar um lugar melhor para morar, O lugar que a gente morava não ia carro, não tinha energia, Era no candeeiro, a óleo diesel, E isso era dificultoso, principalmente para pessoa idosa. A minha avó estava idosa e aí ela sentiu de comprar um terreno em Terra Vermelha. Comprou esse terreno e aí ficou distante da igreja. Aí complicou as coisas. Minha avó foi, a gente ficou lá, ia final de semana e voltava, Aí chegou um tempo que meu pai começou a praticamente morar nesse lugar. As minhas duas avós, parte de mãe e parte de pai, moravam nesse lugar e eles começaram a ir, porque ela tinha carro para levar as coisas para vender, Tinha transporte e era melhor pra gente se locomover lá. Tudo era mais fácil. Só que a igreja não tinha, A facilidade, irmãos, para a vida material pode acabar tirando a sua regalia de estar na presença de Deus. Mas aí o que é que meu pai fez? Parou de ir para a igreja um tempo, a minha mãe parou também. Mas a gente era obrigado, eu e meu outro irmão mais velho, A gente era obrigado a estar na igreja aos domingos, só ia de domingo para a igreja. E a gente saía dali 6 horas da manhã para estar chegando lá no máximo 8 horas, uma distância de 8 a 9 quilômetros, enfrentando boi no caminho, estrada ruim.
né, lama. A gente tinha que ir para pegar a escolinha das crianças, né, e depois, né, pegar a consagração e depois a escolinha das crianças. E ali a gente foi crescendo com aquilo. Era ruim? Era. Mas tudo isso fazia parte da minha história. E aí, irmãos, a gente ia, não tinha como ficar pro culto à noite às vezes, porque não tinha como voltar sozinho, né? A gente voltava, né, no outro dia quando ficava no culto à noite. Culto de criança, a gente tinha que ficar porque para dar um apoio lá, e a gente ficava. E um certo dia, meu pai, irmãos, sentiu no seu coração de começar uns cultos na casa da minha avó. A minha avó tinha culto na sua casa, meu Deus, em 3 meses ou mais. E quando chegava lá, a minha avó, aquela alegria em receber os irmãos, né? Aquela senhora mesmo pentecostal, que orava, que falava em língua, que chorava na presença de Deus. E ela sentia muita falta. E quando os irmãos iam para lá, meu Deus, a alegria era imensa. Só que não poderia estar lá direto, era muito longe para os irmãos ir, né? Nem a gente podia ir para lá e eles, né, queriam estar lá toda semana. E aí suspenderam os cultos, a ceia da minha avó. Quando, né, o irmão podia, um presbítero que era do campo, mas que não era da região da gente, né, presbítero Aurelino no tempo, hoje ele é pastor, graças a Deus. E ele passava lá e entregava, celebrava a ceia para minha avó, né? E dali partia eu e ele para o Calolé, lugar onde eu estou dirigindo hoje, irmãos. E ali ele celebrava a ceia e era uma bênção. E a pé, tudo isso a pé, e era bom. Hoje eu tenho carro, eu tenho moto, né? Tem avião, tem iate, e tudo é difícil e tudo é complicado. Antigamente era de pé, né? E a gente fazia as coisas. E de repente, irmãos, né, meu pai sentiu, né, como eu estava falando, de fazer esse culto. Só que ele não poderia ler a palavra nem dirigir culto, porque meu pai, né, tinha um problema com ele, e ele se julgou, disse: ó, eu não posso, né, eu não posso dirigir não, porque na situação que eu estou eu não quero dirigir. Não foi questão de adultério, mas, né, é uma questão de um vício que ele precisava ser liberto, e ele